Bom dia, gente boa. Bom dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje não tem fotinha, né, para ficar bonitinho lá na frente. Então, projeta por gentileza já o 15º capítulo. E, por favor, irmão Rogério, pega minha bolsa, por favor, que esqueci meu óculos. Gente, essa sensação de dependência é horrível. Então, mas... Opa, deixa eu só pegar aqui. Glória a Deus. Mas é isso ou ficar orgulhoso e não conseguir ler, né? Então, a humildade dá mais lucro pra gente. E aí, os irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho durante a semana, sabem que na quarta-feira a gente está estudando um outro livro da Bíblia, né? Qual é o livro que a gente está estudando na quarta-feira? Exatamente, né? E hoje a gente vai começar 1 Coríntios 15. Espera aí. Isso. Opa. A gente vai começar 1 Coríntios 15. Talvez alguém diga, ué, mas a gente vai ter vários porque são 58 versículos, então é um pouquinho mais enjoado. E para que pressa de querer fazer tudo de uma vez, né? Então a gente vai de pouco em pouco, num espaço, né, de 30 minutos no máximo, para a gente bater um papo aqui sobre a ressurreição, porque nós fizemos um levantamento com os irmãos sobre o que a gente estaria ministrando para os irmãos esse tempo que a gente está aqui. E aí, dentre os pedidos, um deles foi o livro de Eclesiastes e também o tema sobre ressurreição. Temos outros temas e temos outros livros, e a gente, Deus assim permitindo, a gente vai comentando aqui com os irmãos, claro, de acordo com a nossa capacidade, né, e dentro das nossas limitações, a gente vai estar trabalhando com os irmãos esses assuntos. E hoje, dando tudo certo, a gente vai ficar só até o versículo 4, do versículo 1 até o versículo 4, em que a gente vai falar a respeito, primeiro, né, da proeminência da ressurreição. A gente vai estar falando sobre a ressurreição de Cristo, ser o foco da nossa salvação e ser o foco das Escrituras, já que sem ressurreição, como é que a gente vai ter evangelho? Então, fica complicado a gente ter uma pregação cristã sem ter ressurreição. É claro que a ressurreição é um assunto até difícil para as pessoas acreditarem, porque ela vai contra tudo, né? Vai contra a nossa natureza humana, porque vocês já viram um monte de fulano ressuscitou, tá ali, foi ali na padaria, né? Não é comum um negócio desse. E mesmo assim, quem ressuscita vai morrer de novo, né? Como a gente vê nas próprias Escrituras, gente que ressuscitou e morreu. Só que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição diferente. É uma ressurreição em que, olha, ressurgiu e não vai morrer mais. Então isso, para acreditar, é um pouco mais complicado, e não é um problema nosso. É um problema que os cristãos no primeiro século já tinham. E eu não tiro a razão deles terem dificuldade com isso, porque realmente, por isso que é fé. Tem coisa que é o seguinte, a razão não vai explicar e não vai adiantar a gente tentar colocar dentro da razão para a pessoa da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso professor acreditar. É fé. Ou você crê ou você não crê. Não tem para onde correr. E aí nisso, para a gente pelo menos ter uma ideia, né? É que assim, aqueles mais intelectualizados vão ter dificuldade, obviamente, com essa mensagem simples da ressurreição. E aí às vezes vai tentar harmonizar as Escrituras, né, com a ciência, com a filosofia grega, coisas assim, tudo tal, e Paulo ele bate de frente com isso, né? Ele pega a fé pura e simples. Olha, se a gente não acreditar nisso, a nossa fé é vã. Então, ou a gente acredita, ou a gente não é crente. Então, que assim, Paulo não era muito polido, né? Então, assim, politicamente correto não era o negócio do apóstolo Paulo. Eu costumo brincar dizendo que assim,
Paulo dificilmente, né, seria um orador muito requisitado nas nossas igrejas, porque, como diz, né, o pensador do século XXI, Paulo mandava o papo reto, sem curva, né? E nesse caso, a gente verifica, né, que ele vai passando, né, para os seus leitores a compreensão do Evangelho, tanto que ele fala, né, sobre, olha, segundo as Escrituras, e ele, por exemplo, batia na tecla não apenas na ressurreição de Cristo, mas inclusive na nossa, né, já que Cristo, ele é a primícia, né, dos que dormem. E em relação à questão, né, da mensagem do Evangelho, era muito comum que, assim, as pessoas, elas até pudessem, como é que eu posso dizer, de acordo com o Norman Champlin, ele chega a dizer aqui, né, que podemos imaginar que a mensagem do partido intelectualizado da igreja de Corinto se centralizava em torno de alguma base platônica ou estoica, com ênfase sobre a imortalidade, mas com total negação da ressurreição de todos os homens, embora provavelmente a ressurreição do próprio Cristo não fosse negada. Também é possível que aquele grupo sofresse influência de determinadas ideias gnósticas. É óbvio que aqueles procuravam imitar a obsessão dos sofistas quanto à oratória eloquente, preocupando-se muito mais com a ostentação oratória do que com a pregação do Evangelho. Só para a gente clarear algumas coisas aqui. O gnosticismo defendia a ideia de que o espírito é bom e a matéria é má. Tem alguns crentes hoje em dia que pensam assim também, como se assim o corpo fosse o mal, né, e o espírito fosse bom. Só que, de acordo com o grego, corpo significa soma, de onde vem a palavra psicossomático, doença psicossomática e assim por diante. E a palavra grega para carne é sarx, ou seja, carne é a nossa natureza humana caída, carne não é o nosso corpo, né? E aí o problema é que alguns evangélicos hoje ainda entendem que o corpo é algo negativo, é algo ruim, que está ligado à sensualidade, que está ligado ao pecado, mas eu não sei se dá para perceber que o problema da gente em relação à sensualidade não está nos órgãos, está na mente. Então, se a gente for pegar a ideia de que o corpo é mau e o espírito é bom, a gente vai ter muito problema, porque a nossa natureza espiritual está contaminada pelo pecado, né? Então, assim, que nem eu estava conversando com uns irmãos outro dia, não, porque se teu olho te faz pecar, arranca, tá legal, você viu, tem como desver? Você vai arrancar o olho, mas o cérebro já registrou, vai ter que tirar o cérebro também. Então a gente percebe que, assim, o corpo em si não é mal, né? Mal é o homem, e aí vai fazer o quê? Vai se matar. Então aí havia uma influência, né, gnóstica, ou pré-gnóstica, digamos assim, nessa época aqui. E inclusive havia, por exemplo, Jesus ressuscitou, mas a gente não acredita muito nesse negócio de ressurreição, né? E Paulo bate na tecla que não apenas a de Cristo, mas a ressurreição, ela tem que fazer parte da nossa convicção cristã, senão não vai ser convicção cristã. E os sofistas eram, se a gente pegar hoje, por exemplo, um advogado ou um debatedor, que independentemente do certo ou do errado, ele vai usar argumentos para defender uma ideia. Então, é como, por exemplo, quando eu trabalhava com adolescente, a gente pegava alguns estudos de caso e eu falava com eles, olha, independentemente de você concordar ou não com essa ideia, você vai defender essa ideia. E aí, por exemplo, você pode até, isso aqui, mas se você tem que defender, você vai defender. É como, por exemplo, o advogado de um pedófilo, o advogado, né, de um assassino, o advogado de um serial killer, né, se ele não abandonar o caso, ele vai ter que defender o cara, né? Então, o sofista, grosso modo, obviamente que assim, um dicionário vai explicar um negócio desse. Eu estou falando aqui muito rápido, né, pensando na gente ir embora para as irmãs fazerem o almoço. E agora, em relação, por exemplo, a esse caso, é como assim, olha, eu vou defender, eu vou mostrar o lado positivo. Por isso que as nossas armas, elas precisam ser espirituais, né? Para quê? Para destruir as fortalezas e anular os sofismas. Então eu vou ter um monte de argumento bonito aqui para tentar amenizar uma coisa negativa que eu estou fazendo, que eu estou pensando, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo algo que é errado.
Mas aí o sofisma de alguma forma vai me ajudar a florear o negócio, a deixar a coisa um pouco mais bonita. Eu vou passar um cal na parede do barraco e a coisa vai ficar um pouco melhor, né? Uma coisa mais ou menos assim. E nesse caso, de acordo com o Norman Champlin, né, o comentarista aqui, ele chega a dizer que assim, a preocupação principal desses intelectuais que combatem o pensamento da ressurreição não era nem tanto o aspecto doutrinário ou evangélico, mas o aspecto de oratória, né? Eu não sei se você já viu, por exemplo, naquelas assembleias, né, da igreja, que assim, o irmão parece que ele tem mais prazer em ouvir a própria voz do que discutir a ideia, né? Então é aquela situação de que assim, olha, a gente tem que resolver esse problema aqui. E ele floreia e tal, bota a mão no bolso, aquela coisa toda, né? E aí ele fica lá 40 minutos dissertando sobre aquele assunto, mas assim, ele está sentindo mais prazer em apresentar os argumentos dele do que necessariamente resolver o problema que está em pauta. Então, Paulo, ele já, além de combater essa postura, ele vem para um pensamento seguinte: olha, vamos falar aqui sobre esse assunto? É uma coisa mais ou menos assim. E deixa eu ver um outro ponto aqui. Antes mesmo, né, dele iniciar o discurso, ele chega a bater, né, nessa tecla, e ele vai remontando a fé judaica, né, porque quando ele fala segundo as escrituras, ele não está falando dos 66 livros que a gente tem hoje, ele está falando das escrituras que Jesus lia, das escrituras que os judeus liam, né, e assim por diante. E aí, deixa eu ver aqui, ele vai, né, batendo na tecla em que assim, olha, peraí, o que a gente tem, né, desde lá da lei, dos profetas, né, e dos escritos? O que a gente tem de Moisés, dos profetas, né, do próprio Jesus? O que a gente tem para compartilhar, né, com os irmãos aqui? E deixa eu ver aqui, pegando mais um comentário do Champlin, o apóstolo Paulo, no capítulo que ora comentamos, procurou demonstrar a importância da ressurreição como parte integrante da fé cristã, porque a verdade é que, se for apropriadamente compreendida, a ressurreição é um aspecto muito importante, não meramente da sobrevivência, mas até mesmo da sobrevivência cristã, a qual possui elementos que ultrapassam em muito a mera ideia da sobrevivência da alma, conforme essa ideia é conhecida em outras tradições. Então, ele não bate na tecla apenas da imortalidade da alma, mas da importância da ressurreição, porque sem ela nós não teríamos fé cristã. É mais ou menos por aí. E aí, quando ele fala, né, no versículo 1, olha, eu estou lembrando a vocês, né, o evangelho que eu já anunciei para vocês, né, o evangelho que vocês receberam, o evangelho que vocês perseveram. Então, eu não sei se dá para perceber que eu sou salvo pela graça, sim, mediante a fé, sim, mas a partir de qual informação? A doutrina dos apóstolos. Então é aquele caso, se você está sendo doutrinado em outra área, então é outro evangelho, e se for outro evangelho, crer nele não vai fazer diferença nenhuma para você, entende? Você pode crer no outro evangelho, como pode crer no Rei Leão, você pode crer na Branca de Neve, e aí é problema seu, mas agora para salvação tem que ser a doutrina dos apóstolos, e nesse caso ele está falando desse evangelho que ele está lembrando, e quando ele fala isso, né, ele inclui inclusive a verdade da ressurreição. E nessa situação, quando ele fala sobre o evangelho, a gente percebe que ele deixa o seguinte: ele recebeu uma mensagem, claro, com base na graça divina, e essa mensagem foi acolhida por eles. Olha, eu ensinei isso para vocês, eu passei, né, eu passei isso para vocês, e então eu quero lembrar vocês. E aí eu lembro, né, do trabalho que qualquer pessoa tem que realizar, que é o fazer e conferir, né? Então, qual é o problema da gente? Às vezes a gente se acostuma e vai no piloto automático. Quer ver uma coisa? O refrão ou o coro do hino diz o quê? Conta as bênçãos, conta quantas são. Mas todo mundo já acostumou a falar das contas. Quantas bênçãos, quantas são, né? Então, é muito comum isso, né? Outra coisa, né? Por exemplo,
está lá, você lê, está escrito, né? Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Mas a gente está tão acostumado a falar ainda, que a gente vê ainda e fala ainda. Então por isso que a gente tem que fazer e conferir, fazer e conferir, fazer e conferir. Por quê? Porque a nossa memória nos trai. Quer ver uma coisa interessante? Discussão. Está todo mundo certo, então ninguém chega às pazes. Por exemplo, quando eu trabalhava na equipe de cânticos, né, da minha igreja, o que geralmente eu pelo menos fazia para a gente parar de brigar? É simples, gente, bota o playback para tocar de novo, né? Então, porque tinha aquela preocupação de querer fazer igual, né? Então às vezes o cara do violão ele queria bater, mas não era para bater, era só para fazer uma frase, né? Aí o outro queria não sei o que lá e tal. Aí eu falou, não é assim. É sim, não é. Gente, vamos botar para tocar? Aí botou para tocar, pronto, tá ali. Eu discordo, então tudo bem, vamos fazer o nosso arranjo. Mas aí é o nosso arranjo, porque vamos ser honestos e humildes. O certo é aquele ali. Então Paulo faz o quê? Paulo ele confere, né? Tem um padrão, tem uma referência. É um problema da nossa pós-modernidade, né? Por que é referência hoje? Né? Eu estava brincando com a minha esposa hoje, a gente estava conversando, agora eu não lembro o que foi, e a gente estava, isso é isso, isso é aquilo e tudo tal. Aí era um assunto teológico, agora eu não estou lembrando aqui. Lembrei. Eu falei para ela que não existia mosquito no Jardim do Éden. Ela falou, como é que você pode falar isso? Mosquito é praga. Aí ela, não é praga não, porque praga é quando tem muita coisa, lembra? Praga do gafanhoto. O gafanhoto sozinho não é praga, é criação de Deus. Falei, não, negócio de tapuru, moscas, não tinha no paraíso não. E aí nisso ela, não, porque segundo o teólogo Roberlan, não existia isso. Falei, isso é papo nosso, não estou pregando, não conta para ninguém, é conversa nossa, né? Aí ela, não, mas você não é teólogo? Você disse. Eu falei, então de acordo com o Supremo Tribunal Federal, eu vou fazer uma releitura, né? Onde você lê A, agora é B. Como assim? Eu disse, acabou, né? Então assim, tá lá união estável entre homem e mulher, mas o Supremo disse que é homem com homem e mulher com mulher, e acabou, né? E aí, como está escrito que a união estável pode ser convertida em casamento, aí o homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher, quando na Constituição não está dizendo isso, mas o Supremo conseguiu ler e reinterpretar o negócio. Aí eu falei, então agora pronto, vou fazer igual ao Supremo, A é B e pronto, #falei. E aí nessa situação, brincadeiras à parte, hoje na pós-modernidade é um pouco mais complicado. O que está muito estranho, né? Então eu sou uma mulher no corpo de homem, eu sou um negro no corpo de branco, eu sou um rico no corpo de pobre, né? Então a coisa está meio esquisita. E em relação a isso, né? Eu estou sendo irônico, tá, Miguel? Pelo amor de Deus. Aqui a gente é hétero, tá ok? Aí em relação a esse caso, por exemplo, o Paulo está fazendo o quê? Olha, eu passei para vocês e agora eu estou relembrando vocês, porque tem que ter vacina, porque a gente entra no piloto automático, como eu falei, a questão dos hinos, como qualquer outra coisa na vida, e a nossa memória nos trai, e a gente jura de pé junto que algo aconteceu quando às vezes não aconteceu. É incrível, né? Então muitas vezes em assembleia de igreja eu precisei pedir a secretária para visitar a ata, para deixar claro, né? Aquela pessoa estava cheia de razão, quando a gente lia a ata não era aquilo. Ou a pessoa dizia, mas o estatuto diz. Aí a gente tinha, né, as irmãs que iam fazer o feijão ficavam chateadas comigo, mas eu pedi a secretária, pega o estatuto. E aí eu não lia, porque geralmente o pastor é tido como o cara que manipula a pobre das ovelhinhas, né? Aí nisso eu pedi alguém para ler. Aí a pessoa lia, eu falo, alguém entendeu dessa forma ou entendeu de outra forma? Não, o texto está dizendo isso. Porque a gente pode não entender de direito, mas se você sabe pelo menos interpretar o texto, né? Atirei o pau no gato. Quem atirou o pau no gato? Eu. Claro, a gente pode ter uma outra interpretação, né? Eu significa ele, né? Hoje em dia está meio mudado as coisas. Mas agora, por exemplo, um pouquinho de interpretação de texto, a gente sabe o que está escrito. Mas se a gente não conferir o estatuto, ou se a gente não conferir a ata da Assembleia, né, quero eu crer que a secretária escreveu o que aconteceu, tem isso também, né? Então, por exemplo, não porque ela fez de má fé,
mas porque em vez da ata ser escrita no dia da assembleia, ela é escrita um dia antes da próxima assembleia. Aí não tem como a memória lembrar de tudo, né, gente? Então, em relação a isso, né, a gente, por exemplo, vai observar que Paulo fala: olha, o evangelho o qual recebeste foi o evangelho que eu passei para vocês. Não é o que esses pregadores itinerantes que estão querendo comer as custas de vocês estão fazendo. Porque tem aquela seguinte situação: tem o pregador que expõe o texto e tem o pregador que quer conseguir cliente. E o pregador que quer conseguir cliente, ele faz o quê? Vai agradar. Eu vou falar uma coisa para te desagradar? Claro que não. É do teu bolso que vem as contas pagas lá em casa, então eu vou agradar você. Agora, Paulo está deixando claro: não é esse evangelho, é o evangelho que vocês receberam. E o evangelho que vocês receberam é esse aqui. E aí, nesse caso, é como, por exemplo, o pregador cristão, ele não tem que trazer coisa nova, ele tem que lembrar as antigas. Ele pode até usar uma linguagem atual, ele pode até falar a linguagem do povo, ele pode até ilustrar de uma forma que as pessoas entendam, mas agora é aquela mensagem ali. Porque eu não sei se dá para perceber que, assim, se trouxer outra mensagem, é outro evangelho. E se for outro evangelho, beleza, a gente canta hino, bate palma, fala aleluia e vai para o inferno. Porque a gente está escorando a escada na parede errada. Aí não adianta nada, né? É que nem, por exemplo, eu quero ir para Foz do Iguaçu, mas eu entendi Nova Iguaçu. Não dá, entendeu? Não dá. Então, por exemplo, o evangelho que recebeste, no qual ainda perseverais. Então essas palavras significam que ele havia continuado meramente como quem professa, que eles estavam como quem professa a fé cristã, né? Mas a salvação presente, a segurança de que dispunha em Cristo, era uma realidade, visto que tinham acolhido o evangelho. Como poderiam eles, portanto, conforme Paulo deixa implícito, resolver negar ou debilitar um dos seus aspectos importantes? Então a gente percebe aqui, né, que Paulo fala assim: não, tem alguma coisa errada. Como é que vocês estão aí crendo no meu evangelho e estão pensando desse jeito, né? E aí, versículo, deixa eu ver, já isso, o 2, né? Pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Então eu não vou comentar, porque eu comentei esse versículo antes de chegar no versículo, né? Então deu para entender. O que é crer em vão? É ter, por exemplo, imagina, você está na igreja, você vem para a escola bíblica, você faz estudo bíblico, você prega, você evangeliza, gente é salva com a sua pregação, entende? Você faz e acontece. Aí quando tu fecha o olho e abre, cadê as arpinhas? Cadê a nuvem de algodão? Cadê os anjinhos, que geralmente são brancos, de cabelo louro e olho verde, né? Cadê ou não? O que está acontecendo aqui? E quem disse que você veio para o céu? Veio para o céu não, filho. Aqui é outro nível, aqui é o underground. E aí nesse caso, versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu entendo que eu não preciso comentar isso. Paulo está deixando claro que ele está fundamentado nas Escrituras. E o evangelho é o que? Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí, versículo 4: foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a gente vai observar aqui, né, que o que é o evangelho nesse contexto nosso. A gente vai observar que Cristo, ele é o foco da ressurreição. Então nós vamos observar aqui que, peraí, eu falei 30 minutos, mas a gente ainda tem 7 minutos, então estou dentro da palavra que eu prometi para vocês. Aí nesse caso, porque pregador quando promete geralmente não cumpre, né, gente? Então deixa eu me esforçar para quebrar essa tradição. Já repararam o pregador quando fala assim, concluindo, eu não acredito quando o pregador fala isso. Deus que me perdoe, deveria acreditar, mas não acredito. Então eu já nem falo que estou terminando. Então nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, que ele fala antes de tudo, né, como se ele estivesse se dizendo, olha, a primeira coisa que eu entreguei para vocês foi isso.
Então, a gente percebe que assim, ele deixou claro, olha, no evangelho que eu apresentei a vocês, segundo as escrituras, foi o quê? Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, a gente pode observar aqui, né, que assim, como diz Champlin, não há que duvidar que os cristãos primitivos encaravam essa questão de tempo certo ao terceiro dia como cumprimento da profecia que há em Oséias capítulo 6, versículo 2. Isso não contradiz a passagem de Jonas 1, versículo 17, e nem a declaração de 3 dias e 3 noites, porquanto no antigo idioma bastava partes de 3 dias e noites para que fossem considerados como dias e noites completos. Na nossa cabeça, 3 dias são 3 dias de 24 horas. Na cabeça da audiência de Paulo, mesmo que não fossem 24 horas completas, mas se pegou terça, quarta e quinta, pegou 3 dias, né? Mesmo que tenha pegado terça, na nossa linguagem, né? Porque o dia lá era 6 da noite, 6 da manhã, mas no nosso contexto, mesmo que começou na quinta-feira, 11 horas, pegou quinta, sexta-feira, né? E no sábado, meio-dia, 3 dias, acabou. A gente não, a gente vai ficar 2 dias e meio, 1 dia e meio e assim por diante, só para ter mais ou menos uma ideia aqui. E nesse caso, né, a gente verifica, né, de acordo com um comentário, por exemplo, do Champlin, ao terceiro dia só pode significar que Jesus foi crucificado em uma sexta-feira, conforme a tradição uniformemente afirma, se de fato ressuscitou ele no primeiro dia da semana, porquanto os antigos praticavam o cômputo inclusivo. O que é isso? Champlin diz que cômputo inclusivo significa que o primeiro e o último dia de uma série são incluídos na contagem. Por conseguinte, ao terceiro dia significa que o primeiro dia da semana foi o terceiro dia de uma série. Assim, sendo a sexta-feira foi o primeiro dia, o sábado foi o segundo, o primeiro dia da semana foi o terceiro. Porém, visto que essa questão tem dado motivo a intermináveis controvérsias, têm sido preparadas notas positivas detalhadas acerca da questão. Então, muita gente vai discutir esse assunto, né? Mas assim, a gente vai observar, né? Isso daí é até bom no período da semana chamada Santa. Há geralmente alguns pastores que fazem o estudo, né, dos primeiros de toda a semana, né, para poder ver essa questão da cronologia, porque não é uma coisa assim muito simples, porque a gente lê a Bíblia com a mente que a gente tem. Só que a gente precisa ler a Bíblia tentando entender a mente da audiência para quem aquele texto foi escrito. Porque eu não sei se dá para você perceber, Paulo não escreveu para a segunda igreja batista em Vila Paulina, ele escreveu para a igreja de Corinto. Então nós, se queremos entender o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, nós precisamos tentar entender aquela época para tirar de lá os princípios, não a cultura. Porque esse é o problema que a gente muitas vezes enfrenta na igreja. A igreja quer viver hoje como antigamente por causa da Bíblia. Só que a Bíblia não está dizendo para a gente viver como antigamente. A Bíblia está dizendo para a gente aplicar os princípios da palavra de Deus e não a cultura do povo judeu. Entende? Aí é que está a questão. As pessoas, elas querem repetir a coisa. Então o homem não vai se barbear porque todo mundo lá tem barba, né? E aí nisso a mulher não pode botar calça comprida porque tem que usar vestido. O homem vai botar vestido também, né? Então aí cristãos diziam, né, que não tinha problema ter escravo, né? Porque a Bíblia tem escravatura e a Bíblia manda os escravos obedecer, não fala para o escravo bater de frente. Aí é nessa hora que é importante a gente ter humildade, né? Porque, por exemplo, observa bem. Eu estudei um pouco para falar o que estou falando, e tem tanta coisa que eu não sei. Aí eu lembro de um professor que eu tive, que ele falava que a ignorância faz uma pessoa andar num campo minado, achando que está passeando num jardim florido, né? Então, assim, a ignorância faz muito disso, né? Então é importante a gente ter pelo menos humildade, porque eu posso estar errado, mas eu não sei se deu para observar. 1 Coríntios 15 tem 58 versículos. Eu muito mal, em meia hora, fiquei em 4. Né? Então, que a gente pare para pensar com carinho acerca da ressurreição
e inclusive verificar, né, o quanto a palavra de Deus, ela, sabe, ela tem de profundidade, e às vezes a gente está nadando na superfície, né, e que Deus nos ajude, pelo menos, não é que a gente vai chegar na profundidade, né, como Paulo fala, agora eu vejo em parte, né, a gente não tem aquele conhecimento profundo, mas agora é que eu e você possamos, pelo menos assim, já que a gente vê em parte, que a gente possa ter humildade. Por isso que a gente vem para a escola bíblica, por isso que a gente escuta a pregação, por isso que o pastor compra um monte de livro. Entende? Por quê? Porque a gente vem em parte, né? Só que a gente tem que ter essa noção, porque o mundo tem sede e nós temos a água da vida. Então a gente tem que se preparar para falar com esse mundo, né? E como eu disse, né? Assim, eu sou da época da Rádio Vitrola e eu estou na época do Instagram. Eu tenho que dar o meu jeito para falar com essa geração. 30 minutos e 21 segundos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Querido Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado pela doutrina dos apóstolos e muito obrigado por essa doutrina ter chegado até o século 21. Ajuda-nos, Senhor, a sermos guardiões dessa doutrina e que não venhamos, ó Deus, como sofistas, como malabaristas, transformar essa palavra, Senhor, em ferramenta para nós manipularmos as pessoas, para nós fazermos as pessoas atenderem o nosso próprio interesse ou para atacarmos as pessoas covardemente atrás de um microfone. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a Tua vontade, doa a quem doer, desagrade a quem agradar e salve a quem, ó Deus, puder nos salvar. Ajuda-nos, ó Deus, porque só o Senhor pode nos ajudar e sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, assim oramos para a Tua própria glória, na força do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Então, fala para o teu vizinho, bom dia, gente boa, espero ver você, né, hoje à noite.